Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. O nosso tema de hoje vai ser delicado, mas ele é importante, ele é necessário. E quando a gente trata as coisas com respeito, a gente se faz ouvir, né? Então eu acredito muito nisso, espero que você ajude a compartilhar o nosso conteúdo e vamos embora. Se chegou agora, se inscreva e venha fazer parte aqui do nosso movimento, né? Nossa grande sala de bate-papos. Gente, analisem comigo essa imagem aqui e vamos refletir sobre os desdobramentos dela. Vamos lá. Através da sua vida. Amém. Aleluia, Senhor. Só do joelho se dobrará e toda língua O presidente da República, ele se ajoelhou em frente ao Palácio do Planalto, aí depois de ter feito ali o dia do jejum, né? E aí, junto com outros religiosos, aconteceu o seguinte, vamos lá. Da maneira como o Senhor deseja que estejamos, nos humilhando-nos ajoelhados na tua presença, pedindo a tua bênção. E eu quero agora, em nome de Jesus, declarar que no Brasil não haverá mais morte pelo coronavírus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, pelo teu poder, que a partir de hoje não haja mais morte pelo coronavírus no Brasil. E aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, sejam curados pelo nome de Jesus nesta hora. Que haja liberação de cura, Senhor Deus. Gente, então, esses são os fatos. O presidente, no exercício do seu cargo, em frente ao Palácio do Planalto, se ajoelha no cimento ali com vários outros auxiliares, né? Deve ter sido nada confortável para quem não acredita, não tem fé nenhuma, mas teve que ir nessa onda aí, né? E o que isso retrata, o que isso transmite para a gente? Bom, os religiosos que estavam ali, eles não têm obrigação nenhuma de entender a liturgia do cargo da presidência da República, como o presidente tem que se portar de uma maneira laica, como o presidente não pode misturar o exercício do seu cargo com uma atividade da sua fé, da sua religião, de uma forma pública, né? Isso não tem nada a ver, isso é incorreto, isso não é uma coisa que seja moralmente aceita em qualquer sociedade civilizada nos estados laicos. Afinal, o Brasil teve uma ruptura entre a igreja e o Estado desde 1889, quando a gente teve a proclamação da República, porque a Igreja Católica e o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Então isso deixou de ser uma coisa constante lá nos documentos oficiais da nossa Constituição para separar essas estruturas, estrutura religiosa da estrutura do Estado brasileiro. Eu estava relendo aqui um livro, por isso que eu estou me lembrando de fazer esse papo aqui com vocês, o livro do Norberto Bobbio, e é muito interessante, né, o pensamento, o que fizeram os filósofos, porque muitas coisas que eles escreveram vão passando através dos séculos, das décadas, chegam até mim, chegam à minha casa, criam a internet, pumba, eu estou aqui fazendo um programa comentando aqui sobre o pensamento que trafegou durante tanto tempo. Ele fala aqui pra gente de um cara chamado Thomas Paine, o inglês da época da Revolução Francesa, que tinha pensado 3 tipos de governos que eram muito típicos até então, estudados por toda a filosofia até chegar no dia dele, no tempo dele. Que era um Estado moldado pela força, um Estado moldado pela violência, pelo militarismo, né, pelo exército. Era um Estado, quer dizer, um outro tipo de Estado, era um Estado da razão, um Estado motivado apenas por apego às experiências da ciência, às experiências que se tinha conhecimento, que não era uma coisa muito comum. E o Estado da superstição. A superstição era o Estado ligado sempre a algumas questões religiosas, alguns dogmas, algumas ligações espirituais entre os governantes e o Todo-Poderoso, ou no que se acreditava. Superstição do latim, superstitio, quer dizer um temor exagerado ao Deus, ou um temor exagerado a deuses. E quando a gente vê esse tipo de situação, o presidente da República misturando o exercício do cargo dele com a religião, o que a gente pode imaginar? Obviamente, muitas pessoas têm uma empatia com o presidente quando ele faz esse tipo de gesto. Isso faz com que as pessoas cada vez mais deem apoio a um igual a eles,
Olha, o cara está se ajoelhando, o cara é humilde, tal, tal, tal. E ao que se presta esse tipo de comportamento no exercício da República aqui no Brasil? O presidente ele vai terceirizando para Deus ou para outras entidades uma responsabilidade principal que é dele como governante de enfrentar a questão. Então vocês imaginam, ele ficou ajoelhado ali com os religiosos pedindo que não haja mais mortes pelo coronavírus. Desse episódio até o dia que eu estou falando com vocês, mais de 350 pessoas morreram aqui no nosso país. E a tendência é que continuem a morrer mais pessoas pela falta de ação do Estado. Eu pergunto a vocês, o que adianta orar para que o coronavírus não mate pessoas e não orar para que Guedes desapareça para todo sempre? Não quero que ele morra não, mas que ele desapareça, que ele não cause tantos males ao povo brasileiro do ponto de vista concreto. Porque a falta de ação governamental vai fazer morrer muita gente de dengue, de malária, de infarto, de acidente, de miséria, de doenças provenientes da fome, do saneamento básico, da falta de saneamento, né? Então, a gente acaba fazendo rezas míopes, porque a gente não está enxergando onde é que está o mal principal. Essas pessoas, elas acabam funcionando como um aparato de apoio político do presidente da República. E quem está analisando tudo isso de uma forma racional, o estado da razão, vamos dizer assim, está enxergando como? Como vocês acham que Guedes olha esse tipo de situação? Guedes e todas as pessoas que ele trouxe do mercado financeiro para dentro desse governo para fazerem negócio e para lesar o povo brasileiro. Vamos ser claros, né, gente? Ninguém está no governo Bolsonaro na área econômica porque está querendo fazer alguma coisa pelo povo brasileiro. Esse pessoal vai ajudar a assaltar o povo brasileiro. Português, claro, eu poderia usar eufemismo, outras expressões. Não, eles querem assaltar o povo brasileiro. E mesmo durante essa crise, eles continuam a fazer atos de assalto ao povo brasileiro, de roubo, com R maiúsculo. É isso que eles estão fazendo. Então, quando o Guedes olha o presidente ajoelhado, eles olham assim, vocês imaginam, né? O desprezo, a chacota, como eles percebem que esse tipo de comportamento do presidente se presta justamente à prática do crime. É como se o presidente estivesse transmitindo para todo mundo ali, né, um comprimido do Boa Noite Cinderela. Todo mundo ficasse inebriado e o assalto fosse transcorrer com a melhor das forças desse pessoal todo. Por outro lado, você tem um núcleo ideológico dentro desse governo também, que chama atenção, que cria uma atitude de conflito com todas as forças progressistas que ficam perdendo tempo também com esse bando de pessoas lunáticas e que acabam deixando todo o espaço livre para o assalto continuar a ser perpetrado aqui contra o povo brasileiro. Esse pessoal, eles têm um nível de ignorância muito profundo, ou então eles estão muito mancomunados com o sistema financeiro também. Porque toda essa situação, essa cortina de fumaça, e agora amplificada pelos meios de comunicação com a cobertura do coronavírus, só se presta mesmo ao assalto contra você, contra mim, contra o povo brasileiro. Se você tem dúvida, vamos ver esse programa, vou deixar guardado aqui. Daqui a um ano a gente vai rever esse programa de novo, para você ver se o que eu vou dizer aqui eu vou errar. Quando passar essa crise, gente, você terá aqui no Brasil uma classe média mais empobrecida, um povo brasileiro mais endividado, menos direitos sociais, infraestrutura do Brasil totalmente depauperada e você vai ter bancos com taxas de lucratividade como eles nunca viram, um povo brasileiro e classe média super endividados, empresas pequenas, médias e grandes quebradas no nosso país e os meios de comunicação, sem ter tocado nesse assunto, também terão condições muito favoráveis lá na frente, porque hoje, eles estão muito mais ligados ao setor financeiro do que o produto final deles, que é engabelar o povo brasileiro através da televisão, dos meios de comunicação de uma maneira geral. Então, gente, tudo que está acontecendo no Brasil hoje está funcionando como uma grande cortina de fumaça, uma grande forma de iludir o povo brasileiro, de chamar a atenção do povo brasileiro. O presidente da República, ele terceiriza para Deus as suas responsabilidades. Isso tudo só tem um prejudicado, que é o povo crente e o povo não crente. O povo pobre, o povo trabalhador, o povo que faz esse país ir para frente e que agora está sendo assaltado por essas quadrilhas, junto com os meios de comunicação, dando apoio integral. Gente, eu fico por aqui. Se você gostou, dê o joinha, compartilhe. Vamos guardar esse vídeo para você ver se daqui a um ano eu errei. Se banco perdeu algum dinheiro no meio dessa história. Fico por aqui. Um grande abraço. Até lá. Tchau.